Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Números. No nosso vídeo passado, nós olhamos um pouquinho a questão das festas, como memorial do povo de Deus, e os votos que o povo fazia, consagrando um período a Deus, mas não necessariamente numa relação de chantagem. Se acontecer isso comigo, eu faço isso. E hoje nós vamos entrar na 9ª parte do livro de Números, aonde nós vamos ver no capítulo 31 a guerra santa contra Madian. Madian foi aquele que o rei Balaque chamou Balaão para amaldiçoar. Ele quis mudar o campo de guerra. E depois as mulheres madianitas fizeram o quê? Prostituíram-se com os homens de Israel, afastando-os de Deus. Já no capítulo 32, nós vamos ver a questão da divisão da Transjordânia, ou seja, antes do Rio Jordão, onde duas tribos chegam, perdendo a unidade, fala assim, vamos ficar com essas partes e vocês que se viram para lá, nós não vamos guerrear. E Deus vem, intervém e fala assim, ou é conjunto ou não é. Mas antes de começarmos nosso estudo, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 31. Lá tem um tema bacana. Guerra Santa contra Madian. Madian, se você pegar lá naquela história que a gente viu sobre a jumenta de Balaão, capítulo 22. Balaque é filho de Sefor, lá da terra de Moabe, que é a terra de Madian. E ele quer mudar do campo militar para o campo religioso. E contrata um homem chamado Balaão. E aí, Balaão, através daquele episódio da jumenta, não maldiz o povo de Deus, levando-o à vitória. Porém, as mulheres madianitas acabam depois tendo relacionamento com os homens de Israel, isso chama-se prostituição, e eles são punidos. E agora, quando você vem para o capítulo 31, existe uma guerra final contra eles. O livro de Números ele vai pulando os assuntos, intercalando com partes de culto, de aprendizado, de lei. É um pouco de história, um pouco de lei, um pouco de culto e assim por diante. No capítulo 31, você tem justamente a guerra santa contra Madian. Yahvé falou a Moisés e disse, vinga os israelitas dos madianitas. Em seguida, reunir-te-á aos teus. Ou seja, você vai fazer sua última guerra e depois você vai morrer. Mas a morte de Moisés só vai dar lá no final do livro do Deuteronômio. E aí é pego 1000 soldados por tribo. A gente sabe que esses números são exagerados. Mas, ou seja, é uma fração. E eles vão guerrear contra os madianitas. E toda guerra, gente, tem a questão dos despojos. Quando você chega no versículo 25, você tem os despojos. Vamos entender o que são os despojos. Tem a guerra, você vence. O que acontece? Você tem ali aquilo que sobra. Você entrou num campo, tem uma casa. Nessa casa tem utensílios, tem os animais, tem as pessoas da casa. Normalmente, o que eles faziam? Matavam os guerreiros, matavam os homens em condição militar, os velhos e as velhas, para que não tivessem gastos com ele, e levavam como escravos crianças, mulheres e até bebês, para educá-los na sua religião e no trabalho, às vezes como servo, às vezes como escravo. E aí sobra a parte material, tem a parte humana e tem a parte material. As joias, os objetos sagrados, os animais, as ferramentas, as armas. Isso chama-se pilhagem. Aqui é tido como despojos de guerra, que é a mesma coisa. Sobrou aquilo lá, nós vamos incorporar isso para nós, só que existe uma divisão. Como nessa guerra aqui, Deus vai falar o quê? Primeiramente, no versículo 13,
ele vai ordenar a morte das mulheres que prostituíram os homens, ou seja, que unindo-se através da relação sexual com os homens de Israel, fizeram com que eles se afastassem de Javé e passassem a adorar os deuses madianitas. Então, essas mulheres são mortas, ficando apenas aquelas que ainda são virgens. Então você tem quase que uma matança generalizada. Aí você tem no versículo 25 os despojos de guerra. Para todo mundo. Para quem vai para a guerra, 50%. Para quem não vai para a guerra, o povo de Deus vai receber 50%, sendo que Eleazar, em nome dos levitas, vai receber uma parte também para custear o culto a Javé. Então você tem isso no capítulo 31, na primeira parte, a Guerra Santa. Até Balaão foi morto. Então Balaão, ele tem aquele momento da jumenta, aonde ele está indo porque foi comprado por Balaque. A jumenta fala, Deus intervém, ele não amaldiçoou, mas ele continua lá depois. E isso vai persistir em toda a Bíblia. Tanto que lá no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, vai se falar de novo de Balaão. E que sempre tem uma doutrina de engodo, de enganar. E aí você tem, no versículo 13, as mulheres e a purificação dos despojos de guerra. Aqui vai falar até da água lustral, para poder purificar tudo isso, porque é algo que é contaminado por Deus estrangeiro. Tem que, por exemplo, todos os metais serem derretidos e o resto tem que passar por um processo de purificação para ser incorporado no cotidiano do povo de Deus. E aí no versículo 25, a divisão dos despojos de guerra. Quanto que vai ficar para cada um? Já no capítulo 32, você tem a divisão da Transjordânia, antes do rio Jordão. E aí você tem algo interessante. Duas tribos, a de Rubem e a de Gade, simplesmente quebram a unidade e falam assim, olha, nós somos pastores de ovelha, temos muitas ovelhas, essa terra é boa para pastorear, nós vamos ficar aqui, vocês vão para lá do Jordão, vocês se virem porque aqui vamos nos organizar para viver. Ou seja, são 12 tribos. Duas chegam e falam assim, aqui é nosso lugar, vocês 10 tribos se virem. Houve uma quebra de unidade. Essa quebra de unidade, Deus vai chegar e vai falar assim, ó, ou vocês estão, ou vocês não pegam nada. E aí a tribo de Gade e de Rubem voltam à unidade. O povo de Deus, gente, em muitos momentos vai sofrer com essa falta de unidade. Porque é um povo de múltipla descendência. Parece que só os filhos de Jacó que foram para o Egito. Quando eles saem para o deserto, outros vêm. Quando eles passam perto das montanhas, outros vão se aglutinando ao povo de Deus. Tanto que Gade e Rubem são criadores de ovelha. Outros trabalham em portos, outros são da agricultura. Ou seja, é uma mescla de povos diferentes que se unem por Javé com o objetivo de libertação. Quebra de unidade não é fácil. Eles voltam. Só que isso ao longo do tempo, nós estamos falando em 1200 a.C., vai sempre estar vindo à tona. Essa diferença cultural, de trabalho e até de forma de manifestar a sua fé em Deus, vai se quebrando essa unidade em muitos momentos. Alguns estão melhores, outros estão piores, e aí não conseguem manter a coesão das 12 tribos de Israel. E alguns começam até a pedir a volta de um rei 200 anos depois de entrarem na Terra Prometida. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos a Sagrada Escritura. Paz e bem a todos!